Olá, saudações a todas e a todos, bem-vindos a mais um programa Grandes Pensadores do Direito. Nós hoje temos a alegria, a honra, a imensa satisfação de receber aqui conosco, nesse ambiente virtual da Escola Superior de Advocacia, o professor Jorge Luiz Souto Maior, conhecido de todos, professor da Universidade de São Paulo, desembargador federal do trabalho no TRT da 15ª Região. Professor Souto Maior, muito obrigado por ter atendido o nosso convite, é uma grande alegria recebê-lo aqui conosco na Escola Superior de Advocacia. Eu que agradeço imensamente a ESA, né, e a você, Bolsinhas, e ao Adriano também, né, pela oportunidade, o convite de estar aqui participando deste evento, né, que chama Grandes Nomes do Direito. Eu talvez esteja aí porque chame Jorge Luiz Souto Maior, né, então tenho talvez essa relação aí, mas enfim. Mas fico muito feliz de estar aqui com vocês para essa conversa. Professor, para nós começarmos esse bate-papo, eu queria lhe fazer uma pergunta sobre um tema que você tem falado bastante, escrito bastante, que foram alguns impactos de medidas recentes, né, adotadas por esse governo, pelo governo atual, pelo seu antecessor imediato. E eu gostaria de inicialmente perguntar quais são, na sua visão, as consequências de medidas como a perda da obrigatoriedade da contribuição sindical e, mais recentemente, a alteração, né, de sua natureza jurídica de imposto a partir da medida provisória 873, que acabou não sendo aprovada. Bom, esse contexto dessas medidas todas, vamos colocar assim de forma mais ampla, né, desde a reforma trabalhista, 13.400, a Lei 13.467, 2017, é um contexto que, digamos assim, de forma generalizada e ampliada também, porque houve em vários momentos na história recente do país, formas de precarização do trabalho, né? Mas a Lei 3.467 fez uma precarização generalizada, né? Ou seja, ela ampliou as possibilidades de exploração do trabalho sem uma recompensa social e do ponto de vista dos direitos trabalhistas mais especificamente, né? Então, tudo que se fez ali na reforma trabalhista favoreceu a um enfraquecimento da classe trabalhadora, como não só do ponto de vista político, mas também do ponto de vista dos seus direitos, né, na representação econômica dos seus direitos. Então, ampliação da jornada de trabalho, sem pagamento efetivo de horas extras, o negociado sobre o legislado, possibilitando retirada, renúncias a direitos, vários fatores de dificuldade para acesso à justiça, enfim, uma gama enorme, a ampliação da terceirização com outra lei, né, que logo que veio junto, a 3.429, o, o problema do trabalho intermitente também, que veio junto nesse contexto, tudo isso favoreceu, como eu disse, uma precarização das relações de trabalho e um enfraquecimento também político dos trabalhadores mediante o ataque aos sindicatos, né? Sindicatos que foram atacados por essa via, digamos assim, de redução do seu orçamento, de retirada da sua base orçamentária no que se refere à contribuição sindical, né, ao imposto sindical. Isso, a bem que se diga, né, já era até uma reivindicação antiga de muita gente, falando da necessidade da liberdade sindical, da contrariedade à fixação do imposto sindical como uma contribuição obrigatória. Mesmo movimentos sindicais, em alguns deles pleiteavam isso historicamente, mas no contexto em que as coisas se realizaram e feito de forma abrupta, né, sem nenhuma compensação, sem nenhuma possibilidade digamos, de compensar, né, essa perda orçamentária, o que se viu foi um enfraquecimento muito grande, né, também dos sindicatos, que foram, inclusive, retirados de diversos momentos históricos de atuação,
como a homologação da rescisão contratual, enfim. Isso, então, fragilizou muito, né, os sindicatos, a relação, as possibilidades de atuação dos sindicatos, e que seria necessária, né, neste momento de, digamos, de uma legislação voltada à precarização das condições de trabalho, e isso reverberou, né, isso repercutiu no momento posterior, né, que foi este da pandemia, onde, digamos, nova onda de precarização se estabeleceu, e essa nova onda de precarização se estabeleceu passando, inclusive, por cima dos sindicatos, né? Então, o resultado disso tudo, né, é uma fragilização muito grande política da classe trabalhadora, do ponto de vista institucional, né, que favoreceu imensamente as formas ao aumento da exploração do trabalho sem as recompensas, digamos assim, dos direitos sociais. E o que foi ruim, como se está vendo, para todo mundo, né? Para a economia, para a sociedade em geral, para os trabalhadores, enfim, por certo, e trabalhadoras, né? Porque neste momento histórico que nós estamos vivenciando, em que o trabalho aparece claramente como um valor fundamental da sociedade, né, o que se tem são formas de exploração do trabalho sem as possibilidades de garantias, né, aos trabalhadores e trabalhadoras. Então, neste momento histórico em que se poderia prever uma valorização do trabalho, né, e, consequentemente, uma proteção jurídica dos trabalhadores e trabalhadoras de forma ampliada, o que se viu foi um aumento da exploração, um aumento dos acidentes, um aumento do contágio e os problemas sociais decorrentes disso, os problemas sanitários decorrentes de tudo isso. Ou seja, o que nós estamos vivenciando hoje no Brasil, do ponto de vista sanitário, né, não é só efeito da pandemia, né, é o efeito da pandemia numa sociedade em que o trabalho foi de forma generalizada transformado em um trabalho precário, né, em condições precárias de trabalho e de vida. E aí nós temos essa disseminação, né, viral, também provocada pela precarização de transporte, de habitação, ou seja, de, de más condições de trabalho, de dificuldades de resistência até para a aquisição de equipamentos de proteção individual, enfim, numa lógica em que se estabeleceu também, é bom lembrar, a extinção do Ministério do Trabalho, a fragilização da auditoria fiscal do trabalho, enfim, nós estamos vivendo efeitos gravosos, né, muito tristes, inclusive, de tudo que nós viemos fazendo, né, nessa perspectiva de rebaixamento da proteção jurídica da classe trabalhadora. Professor, dentro dessa mesma linha, nós tivemos uma outra medida provisória recente, também bastante controvertida, a medida provisória 905, que tinha como principal objetivo, tinham outros, mas o principal objetivo era criar e regulamentar o chamado contrato de trabalho verde e amarelo, né, desconsiderando aí alguns vínculos laborais de menor aprendiz, experiência, intermitente e avulso. Qual é a sua opinião acerca dessa proposta, né, de um contrato verde e amarelo? Que impactos a criação e revogação de uma forma de contratação como essa poderiam gerar para o seu trabalho e, mais que isso, para o mercado de trabalho? Bolsinhas, é até difícil a gente ter que falar sobre isso numa perspectiva de dar uma opinião, né, digamos assim, porque esse tipo de proposta nem devia passar pelas nossas mentes, né? Ou seja, o que nós devíamos estar pensando, e não só de agora, de muito tempo, era de como cumprir a promessa constitucional, lá desde 1988, de melhoria da condição social da classe trabalhadora, né? De efetivação dos direitos sociais,
de efetivação dos princípios constitucionais que estabelecem o valor social os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, a prevalência dos direitos humanos, a função social da propriedade, a economia que se rege pelos ditames da justiça social, tudo que foi projetado ali em 1988 na perspectiva da construção de um Estado social, né? Um Estado social democrático, inclusivo, né? Que promete a diminuição das desigualdades, a eliminação das discriminações, ou seja, é um projeto de sociedade numa perspectiva progressiva, né? Da melhoria das condições de vida de todas as pessoas, da melhor distribuição da riqueza produzida, uma sociedade, digamos assim, que se vislumbrava numa perspectiva de ser cada vez melhor, né? É isso que o princípio da progressividade da Constituição Federal, baseada na prevalência dos direitos humanos e sociais, e os direitos sociais fixados como direitos fundamentais, né, previa, né? Então, todo o nosso raciocínio, desde então, deveria estar sempre voltado em como melhorar, né, em como ampliar os direitos, a efetividade, em como ir além, né? Mas nós cometemos um defeito muito grande, e isso já se iniciou lá desde a década de 90, que muitos dos esforços intelectuais, né, e sobretudo da doutrina jurídica trabalhista, que se diga, né, foi sempre voltado em como diminuir os direitos dos trabalhadores, diminuir a potência dos direitos dos trabalhadores para favorecer os interesses econômicos imediatos, como se o favorecimento de interesses econômicos imediatos fosse repercutir positivamente para a sociedade como um todo, né? Isso, de certo, nunca ocorreu. O que nós fomos verificando, então, ao longo desse período todo, foi um aumento recorrente da precarização. Ou seja, nós vivemos um nível de rebaixamento dos direitos sociais, um nível de rebaixamento da distribuição da riqueza, ou seja, em vez de estarmos numa linha evolutiva, nós estamos numa linha regressiva desde a década de 90, que não foi revertida, que se diga, nos anos 2000, e que se aprofundou, como eu estava dizendo, ali em 2017 com a reforma trabalhista. E aí, quando se depara com propostas como essa, é porque nós rebaixamos tanto, né, que o que resta, digamos assim, o que ainda conseguimos, e as pessoas ainda conseguem pensar em como rebaixar mais, né? Só que o rebaixar mais agora é acabar com tudo, né? Ou seja, propostas como essa da lei contrato verde e amarelo é o não direito do trabalho, né? Contrato verde e amarelo não tem mais direito nenhum, as pessoas vão se vender a sua força de trabalho como se fosse uma mercadoria como outra qualquer, né? É, enfim, sem nenhum tipo de regramento na perspectiva social e humana. É simples assim, chegamos a esse ponto, né? É trágico. E perceba, é um ponto trágico, não só para trabalhadores e trabalhadoras, mas como projeto de nação. Nossa, aonde nós chegamos, né? De tantos erros, chegamos ao ponto de alguém falar isso abertamente. Vamos acabar com o direito do trabalho, com os direitos sociais, com os direitos humanos, né? Que só atrapalham a economia, enfim. Chegamos nesse ponto. E perceba, a MP 905 não foi adiante, né? E esse projeto aí, né, do contrato verde e amarelo não foi adiante, mas está na pauta, né? Está na pauta do governo, esse ministro, né, da economia, né, que não pensa do ponto de vista da nação, né, só de um setor específico, renova recorrentemente que o próximo passo que ele quer é esse, né, de contratos trabalhistas sem direitos algum, né? Enfim, é o que eles querem, né? Mas qual a minha opinião sobre isso? A opinião é que se chegarmos a isso, é porque a sociedade brasileira acabou mesmo, né? Que o nosso projeto de nação completamente não deu certo. E aí os efeitos disso vamos ter que ver, né? Como conviver com a barbárie.
Essa é a questão. Eu não consigo dialogar com uma proposta como essa do ponto de vista jurídico. Porque, do ponto de vista jurídico, isso é inconcebível, né? Nós temos uma Constituição, aliás, como várias outras propostas são inconcebíveis, não só como propostas, mas também como propostas que foram levadas adiante, né? São juridicamente inconcebíveis, como a vedação do acesso à justiça, o pagamento de honorários advocatícios a quem tem assistência gratuita, mas isso, veja, isso acabou sendo feito, né? Apesar de tudo, né? Apesar de toda a inconsistência, de ser flagrantemente inconstitucional, não só foi feito, como está sendo aplicado, né? Muitos desses dispositivos estão sendo aplicados pela Justiça do Trabalho, né? E recorrentemente. Então, a questão jurídica ela é menor do que, de fato, a gente pensar no aspecto mais amplo de que se estamos conversando isso é porque estamos muito mal como sociedade. Professor, acho que dentro dessa mesma linha, né, do movimento feito pelo atual governo, nós tivemos recentemente um anúncio feito numa conta de rede social pelo mandatário máximo da República, que compartilhou a pretensão de reduzir, segundo a própria notícia, 90% das normas trabalhistas. Na sua opinião, isso poderia, na verdade, aumentar ainda mais demandas trabalhistas, por exemplo, em relação a temas relacionados com saúde e segurança do trabalho? Então, você eu vou reafirmar o que eu estou dizendo, né? Assim, não sei se eu fui bem compreendido. Nós já estamos num nível de rebaixamento das condições de trabalho e de proteção social, né? Que, digamos assim, nós já estamos muito abaixo da linha daquilo que seria razoável, né? E, e a minha perspectiva é que a gente teria que estar num processo histórico de elevação né, desses direitos. E nós já estamos, nesse momento histórico, completamente rebaixados do ponto de vista da proteção social. Basta lembrar o nível de sindicalização que tivemos, o ataque que foi feito aos sindicatos, a redução do acesso à justiça que foi provocada pela Lei 3.467, do trabalho temporário, do número de empregados, né, do número de trabalho informal, né, da informalidade, ou seja, nós estamos totalmente no nível baixíssimo de proteção social. A reforma previdenciária, né? Enfim, nós já estamos completamente rebaixados. Rebaixar mais, rebaixar mais, não é uma questão que vai piorar do ponto de vista econômico, que vai aumentar acidentes do trabalho. Rebaixar mais é barbárie. Você não tem raciocínio a partir disso, né? As pessoas não estão querendo entender, né, que num universo em que nós estamos, na situação econômica que nós estamos, reduzir ainda mais o nível de proteção social é nos conduzir digamos, uma falta completa de tecido social, né? Então, não é só acidentes do trabalho, né? Não é só aumento da exploração do trabalho, é aumento da precarização, aumento do sofrimento, aumento da violência, aumento da, da miséria, né? Enfim, não interessa a ninguém, a mim me parece, né? A não ser poucas alguns poucos conglomerados econômicos internacionais que vão explorar esse nosso resto de sociedade de trabalho enquanto puderem, né, para permitir, né, a condução desse valor obtido pela exploração aos seus países de origem, enquanto nós vamos vivenciar
uma autêntica guerra civil, né? É isso, é nesse ponto, eu não consigo raciocinar nada do ponto de vista estritamente jurídico diante de propostas que venham para rebaixar ainda mais os direitos sociais e humanos no Brasil, né? Eliminar limitação da jornada de trabalho de forma generalizada, eliminar idade para o trabalho, eliminar os descansos, eliminar salário mínimo, ou seja, eliminar isso é deixar as coisas, digamos, completamente fora de padrão social. E não tem lógica econômica, mesmo econômica, que se produza a partir disso, né? Porque a concorrência entre as empresas, dadas com as possibilidades de explorar o trabalho sem limites, vão fazer com que os salários sejam extremamente baixos, né? As horas de trabalho extremamente elevadas e, consequentemente, uma distribuição precária da riqueza, a parcela do PIB que chega na mão da classe trabalhadora muito reduzida e, consequentemente, não há consumo, não havendo consumo, não há o que se vender, né? Não há como as próprias empresas, e sobretudo pequenas empresas, obterem benefícios desse aumento da exploração do trabalho. Então, como eu disse, isso acaba servindo apenas para grandes empresas que vão vivenciar a sua racionalidade econômica propriamente em outros países, né? No capitalismo central, deixando aqui na periferia só a barbárie mesmo, né? Então, não tem efeito possível que a gente possa raciocinar a partir disso do ponto de vista estritamente jurídico, ou seja, entende o que eu quero dizer? Sim, 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 sim. Eu queria, na verdade, falar agora um pouco, professor, sobre seus projetos de pesquisa, né? Um deles, que é do grupo de pesquisa Trabalho e Capital no Direito Social, ele chama a atenção pelo objetivo de constituir um centro de memória das atividades intelectuais e artísticas de professores e alunos, de ex-professores e ex-alunos da Faculdade de Direito de São Paulo, ligados historicamente ao direito social. Esse projeto está em andamento? Quais são suas expectativas em relação a ele? É o GPTC, você disse, é o grupo de pesquisa? Exatamente. Exatamente. Bom, o GPTC é uma experiência espetacular, né, que começou no segundo semestre de 2013, né, que é um grupo de pesquisa que congrega, né, alunos da graduação, alunos da pós-graduação, ex-alunos da graduação, ex-alunos da pós-graduação, pessoas também que vêm de outras instituições, que se submetem a um processo, todas elas, né, se submetem a um processo seletivo, por se tratar de uma escola pública, né, de uma entidade pública, e são, digamos, um conhecimento que se acumula e se produz ao longo dos tempos, né? Ou seja, um grupo de pesquisa o GPTC acaba tendo um acúmulo de estudos que são coletivos, né? Que vão se somando, que vão se integrando, de modo que as pessoas que estão fazendo pesquisas no grupo, elas vão contribuindo para esse conhecimento coletivo, né? Então, o GPTC está em plena atividade, né? Nesse sentido, como eu disse, de produção do conhecimento, um conhecimento coletivo, organizado, né, com muita seriedade, muita pesquisa. A gente se reúne uma vez por semana, com debates, enfim. Só que neste período da pandemia, o grupo, coletivamente, deliberou em suspender as atividades, né, com um posicionamento político contra o ensino virtual, né, digamos assim. Então, o GPTC está com as suas atividades suspensas por conta disso, por uma deliberação, e só voltará, imagino, porque tudo depende de deliberação coletiva, ninguém manda, não tem uma direção, né, tudo por deliberação coletiva. Imagino que só com as aulas presenciais o GPTC retoma suas atividades
embora esteja lá ainda assim virtualmente, fazendo as suas análises, produzindo textos, né? Inclusive, vamos lançar um livro agora sobre as questões pertinentes à pandemia e os vários setores da classe trabalhadora. Professor, e sobre esse resgate da memória dos antigos professores de direito social da faculdade? Aliás, acho que isso é uma questão que no Brasil, em particular, talvez merecesse um pouco mais de atenção, que é a preservação do registro de memória dos construtores do pensamento. O que você poderia me falar desse projeto em particular, dessa ideia de preservação de memória? Tá, eu peço até desculpas que eu não respondi devidamente a sua pergunta, porque o GPTC tem efetivamente como projeto de pesquisa central a história do direito do trabalho, né? Toda investigação que nós fazemos lá tem esse plano histórico, digamos, né? Em alguns momentos, a gente, por questões emergenciais, a gente até passa alguns semestres, ou um momento ou outro, discutindo problemas de conjuntura, mas sempre sem perder a perspectiva histórica, né? E um dos estudos que foram feitos no semestre, não sei se foi um ou dois, foi um estudo não só de professores e professoras da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mas de passar em revista, digamos assim, toda a doutrina jurídica trabalhista, né? Fizemos, inclusive, um livro, elaboramos um livro cujo título é Quem no Direito do Trabalho, ou seja, quem foram os professores, as professoras, os autores e as autoras, historicamente, o que escreveram, em que época, em que contexto. Foi um livro bastante interessante e depois, na apresentação do livro, fizemos um seminário destacando, né, esses personagens históricos do direito do trabalho e foi muito interessante. Foi um resgate, como você disse, um resgate bastante relevante, né, de análise, porque nós temos uma produção jurídica trabalhista muito consistente, né, muito ampla, mas que ao longo do tempo foi se perdendo, né, foi sendo esquecida e nós então fomos atrás, né, de Evaristo de Moraes, né, de tantos autores importantes ali que escreveram a história do direito do trabalho desde o seu comecinho, né, desde o direito operário lá de 1905, de Evaristo de Moraes. E acho que tem, professor, até alguns registros, né, que casam com alguns sentimentos do momento atual, né? Por exemplo, uma figura que me parece pouco lembrada, né, da história do direito do trabalho em São Paulo, no Largo de São Francisco em particular, é a professora Naí Lemos Gonçalves, né, que foi a primeira mulher a ser titular, né, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que é do departamento, que foi do Departamento de Direito do Trabalho, do Departamento de Direito Social, né, na época, mas que hoje parece muito pouco lembrada, né, apesar dessa importância e desse marco em particular histórico de ter sido a primeira mulher a ocupar esse cargo. Né? Então, e a Nair, ela foi de fato a primeira professora titular, né, na universidade, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, né? E o departamento tem, inclusive, o departamento de trabalho tem esses dados históricos, né, relevantes, esse, e também o do primeiro professor titular negro, que foi Cesarino Júnior, Danilo né? Júnior. Mas a Naê, ela foi também, digamos assim, vítima da época, né, que hoje está um tanto quanto diferente, mas não completamente, né, de uma sociedade que era e ainda é bastante machista, né? A Nair, por exemplo, ela não escreveu nenhum livro, né? Ela não deixou nenhum registro histórico do ponto de vista daquilo que ela produzia cientificamente nas suas aulas. Ela tem uma apostila muito importante que era utilizada pelos alunos, utilizada na faculdade, mas que aquilo não se reverberou num livro, né? Porque para a época, né, e inclusive nós fizemos esse levantamento das autoras, né, trabalhistas, né,
e, e durante um grande período só tinham autores homens, né? E, e mesmo nesse contexto tem lá a primeira professora titular da faculdade, a Nair, e mesmo assim ela não teve um livro publicado. Não sei por quais razões, não conseguimos identificar isso, mas também por conta disso o registro histórico dela se perde, né? Porque ela não foi, digamos, reproduzida ou em outras obras, né, mencionada, e ela foi uma professora que tinha lá sua apostila, dava suas aulas, mas não se repercutiu como uma doutrinadora, né, digamos assim, né, por causa da ausência dessa possibilidade. Na década de 80, ela chegou até a produzir um livro, uma obra coletiva, organizou uma obra coletiva, né, mas aí já era um outro momento, né? E esse ano, professor, pegando um gancho dentro desse debate, dentro desse tema, esse ano houve uma certa movimentação de um grupo numeroso de juristas, de juslaboralistas, como a gente costuma chamar, de juristas do trabalho, né, que ressentem um pouco, que se ressentem desse machismo, né, no meio acadêmico em particular, dessa disciplina inclusiva, tão inclusiva em particular, que criou um grupo chamado Mandala, né, que na verdade advoga exatamente uma participação mais igualitária nos eventos jurídicos. Alguns anos atrás a gente viu uma reação parecida, né, no campo do direito tributário, né, enfim, em razão de um determinado incidente que houve, se criou inclusive um grupo chamado, acho que é o Woman in Tax, alguma coisa assim, Women in Tax, algo do gênero, e esse ano com relação ao pessoal do direito do trabalho, com a criação desse grupo Mandala. Eu lhe perguntaria, professor, como você que acompanha e que estuda a história e a evolução do direito do trabalho, você vê, se você percebe alguma evolução nesse campo, entre, por exemplo, aquele período da professora Nair Lemos Gonçalves e o que nós chegamos, ou caminhamos até chegar hoje, em termos de discussão acadêmica, de participação feminina no debate acadêmico. Então, tem muita coisa para falar sobre isso. Primeiro, destacar que o GPTC, que já foi mencionado, né, é um grupo que se denomina feminista, né? O GPTC, durante um semestre inteirinho, inclusive, se dedicou a estudar os feminismos, né, por obra das, das, das mulheres, né, integrantes do grupo, Regina Stella, Tamires, tantas outras que ali se dedicaram a, a montar ali um núcleo de pesquisas, né? E nós temos inclusive o GPTC Gênero, né? Que tem uma especificidade nesse debate e que inclusive o GPTC inclusive produziu um livro, né? A partir disso que se chama Mulheres em Luta, a outra metade da história, que tenta que conta um pouco, né, da participação das mulheres nas relações de trabalho, porque todos os livros históricos, né, em geral, contam as histórias dos heróis, vamos dizer assim, né, trabalhadores e, e também dos homens, né, em geral, né, desse universo masculino, digamos assim. Um universo masculino que também é um universo masculino muito forte na, no sindicalismo, enfim. Mas não é bem isso, né? A história do direito do trabalho foi marcada por muitas lutas das mulheres, né? E essas lutas foram apagadas do relato histórico. Então, esse livro é também uma forma de revelação, né, desta outra parte da história que nos foi vedada, né, digamos assim, e que foi muito importante. Então, esse é o primeiro esse registro. Segundo, o registro é que, de fato, isso pode ser verificado na obra do Quem é Quem, é fácil verificar isso como a doutrina trabalhista, né, só foi tendo, só foi admitindo, vamos dizer assim, a inserção de mulheres, né, a partir da década de 80, isso é muito recente, né? Antes disso
nada se tinha do ponto de vista concreto, né, de produção mais ampliada, né, e são pouquíssimas as autoras, né, digamos, reconhecidas, né, nós temos mais recentemente Alice de Barros Monteiro, mas são pouquíssimas, né, mas nos últimos tempos, há uma reversão completa disso, né, de tal modo que, se nós formos falar quais são as principais, os principais, genericamente falando, pensadores do direito do trabalho hoje, são todas mulheres, né? A professora Sayonara Grillo, na Federal do Rio de Janeiro, a professora Aldacir, na Federal do Paraná, a professora Daniela, na Universidade Federal de Minas Gerais, a professora Juliana, na Universidade Federal de Pernambuco, nós temos a Regina Stella, nós temos, enfim, uma grande, uma multidão, né, de mulheres pensadoras, né, que dominam o cenário nacional. A Gabriela, né, na Universidade Federal, na Universidade de Brasília, Gabriela Delgado, enfim, nós temos uma grande quantidade, não só em termos de numéricos, mas em termos de qualidade, né, a gente tem que dizer que a produção científica trabalhista mais relevante que tem sido feita hoje é pelas autoras mulheres, professora Magda Biavarsky. Eu estou só lembrando alguns nomes aqui, mas são muitas mesmo, né? Até peço desculpa, professora Valdete Souto Severo, né? Se eu esquecer de alguma, que não é que eu esteja esquecendo, que a fala, né, a gente é que são muitas mesmo. Enfim, então há uma mudança muito relevante, muito relevante. E a gente só precisa dar destaque a isso, porque apesar dessa mudança, né, ainda o cenário, né, a visualização das coisas, do ponto de vista econômico, do ponto de vista do nosso modo machista de ver o mundo, sempre vai, né, pensar os autores, digamos, homens, né, mas que não são os que estão produzindo efetivamente, né, fazendo ciência jurídica trabalhista. E acho que não que não existam, né, mas a relevância do pensamento jurídico trabalhista, eu acho que está mesmo com essas mulheres, a Regina Stella, que eu falei também aqui, e tantas outras, né? Enfim, eu acho que as mudanças são muito, muito grandes nesse setor, né? Só que só que essa mudança precisa ser percebida e ser reconhecida, né? E dentro dessa perspectiva, eu vejo um certo otimismo na sua fala em relação à evolução do pensamento, pelo menos. O que faltaria para a gente conseguir, talvez, mudar esse cenário, ou enfim, seja para conseguir expor melhor essas ideias, ou talvez até para exportar, né, um pouco dessa experiência para outros ramos do direito que são nitidamente mais conservadores, mais machistas até, do que o que se apresenta hoje o direito do trabalho. Do ponto de vista doutrinário, o direito do trabalho talvez nunca tenha estado tão evoluído como está agora, né? E estou conversando aqui com você, Bolsinhas, né, que também é que tem grandes contribuições, né, acadêmicas, né? A Lorena, né, que aqui que também nos escuta, né? Enfim, são o direito do trabalho, e seriam muitas pessoas que poderiam ser referidas aqui, né? O, o, o Cássio, né? Tem inúmeras, as pessoas são a produção acadêmica, né? Professor Everaldo, tem muita produção acadêmica, né? O Cássio Casagrande, Cássio Casagrande. Cássio Casagrande, né? Enfim, nós temos uma produção acadêmica no Brasil que não tínhamos, né? Há tempos atrás. Inclusive, é interessante referir a existência
da Renapedis, não sei se você conhece a experiência da Conheço, claro. Renapedis, que é uma rede de pesquisa que agrega grupos de pesquisa nas universidades, nas principais universidades do Brasil, né? E onde a cada ano, agora não, esse ano não houve, por causa da, da pandemia, mas a cada ano se reúnem centenas de estudantes e pesquisadores do direito do trabalho com inúmeras obras, teses, enfim, a produção acadêmica trabalhista nunca teve tão grande, né, em quantidade, mas também em qualidade de debates, de aprofundamento, e sempre nesse viés, pelo menos essa parte boa, digamos assim, da doutrina, nesse viés de ampliação da proteção jurídica da classe trabalhadora, nessa visão da efetivação dos direitos humanos, dos direitos sociais, enfim. O direito do trabalho, doutrinariamente, nunca teve tão profundo, né? Com tanta qualidade, né? Eu diria. Por outro lado, isso não reverbera, né? Do ponto de vista da experiência prática do direito do trabalho, infelizmente, né? É o que se tem visto, né? O mercado, né, ainda domina, né, o cenário jurídico trabalhista com os manuais, né, manuais que têm apelos mercadológicos, um direito do trabalho que ainda é reproduzido na esfera jurisprudencial, né, judicial, uma perspectiva, digamos, imediatista, econômica, uma jurisprudência regressiva de direitos, essa visão econômica neoliberal do direito impera muito na jurisprudência trabalhista, o que se vê um descompasso muito grande, né, naquilo que se produz cientificamente no direito do trabalho, doutrinariamente, e aquilo que reverbera na jurisprudência cotidiana. E que também o aspecto político, que não ajuda muito, né? Ajuda nada, na verdade, né? Esses retrocessos legislativos, esse ataque renitente que se faz com relação aos direitos sociais no Brasil, aos direitos dos trabalhadores, à justiça do trabalho, ao Ministério Público do Trabalho, enfim, é um o direito do trabalho em concreto, digamos assim, é muito rebaixado e muito, muito diminuído do ponto de vista das suas potencialidades, digamos assim, né? Enquanto que doutrinariamente, inversamente, está bastante avançado, né? Só para dar um exemplo, né, assim, do ponto de vista doutrinário, a quantidade de obras, a quantidade de argumentos que se tem para configuração da relação de emprego no trabalho por aplicativos é assim, são incontáveis obras, né? E os fundamentos são inúmeros do ponto de vista do direito comparado, direitos fundamentais, enfim, é uma imensidão, né, de produção acadêmica nesta área. E do ponto de vista jurisprudencial, ainda está aquela discussão, né, restrita, se recebia ordens, não recebia ordens, se podia ser punido, se não pode ser punido, ou seja, uma coisa completamente rebaixada do que é relação de emprego, do papel jurídico, político, econômico da relação de emprego, dos aspectos jurídicos que envolvem a relação de emprego, o direito do trabalho que se aplica ali nesse debate na jurisprudência é quase não direito do trabalho, ou seja, é um vazio teórico, uma miséria jurídica, né, muito grande, infelizmente. Esse só para dar um exemplo, né, de tantos outros que a gente poderia abordar falar do ponto de vista da questão, como você mencionou, né, da segurança do trabalho, da saúde, os temas sobre saúde do trabalho, né, no ambiente de trabalho, né, são muito bem desenvolvidos, as teorias, as obras e nessa área, as teses e o trabalho de pesquisa realizado pelo Ministério Público do Trabalho também, né, que se diga. Tem tanta coisa, e quando chega lá na Justiça do Trabalho,
a coisa é reduzida a um quase nada, né? Uma coisa assim de um número. Por exemplo, resolveram um processo para aumentar a estatística, né? É muito triste esse reconhecimento, né? De que a coisa está, na prática, nesse nível. Professor, mas pegando um gancho numa passagem da sua resposta, né, que falava do trabalho em plataformas virtuais, né, plataformas digitais, a pandemia, me parece que ela nos permitiria uma reflexão muito ampla sobre a importância da proteção social, né? Um dos aspectos em que ela talvez seja mais relevante é exatamente em relação ao trabalho nas plataformas digitais, né? Se você pegar o ápice ali do distanciamento social, do isolamento, né? Nós percebíamos ali naquele ápice, pegando dois exemplos fáceis de visualizar, né? Os condutores de Uber, que acabaram virando o modelo por excelência de estudo, os trabalhadores em plataformas digitais, e os entregadores, a gente percebe por motivos distintos e necessidades distintas uma necessidade de proteção social a eles, né? Os entregadores claramente eram, naquele momento, o grupo mais vulnerável a contágio e transmissão de Covid, porque provavelmente eram os grupos, a categoria, o grupo de pessoas mais exposto a contatos sociais quando entregavam os produtos e se dirigiam a vários locais para pegar e entregar esse material. Então, tanto era um grupo mais suscetível a contágio, quanto a transmissão para os seus próprios familiares posteriormente. Então, assim, eu acho que ali fica muito evidente que essas pessoas precisam de algum tipo de proteção à saúde. Alguma regra, alguma norma, alguma disciplina de proteção à sua saúde. E, por outro lado, se a gente pegar os condutores do Uber, né, como outro exemplo, no auge da pandemia, eles ficavam sem demanda, sem atividade, sem absoluta fonte de renda, numa certa evidência de proteção, de necessidade de proteção à renda. Esses exemplos da pandemia, eles poderiam, por exemplo, ser muito utilizados para evidenciar a fragilidade desse grupo, dessa nova forma de trabalho, de exploração do trabalho, melhor dizendo, e a necessidade de algum tipo de proteção incidente sobre elas. Mas me parece que o debate em torno do tema, pelo menos nos fóruns políticos principais, omite essas evidências, né? E reproduz muito mais um certo aspecto econômico que evidencia, por exemplo, a necessidade de flexibilizar ainda mais, uma suposta necessidade de flexibilizar ainda mais, porque a economia vai estar pior, então, para reconstruir, tem que ter formas de contratação cada vez menores e mais baratas. Agora, a grosso modo, eu diria também, além do exemplo dos trabalhadores em plataformas digitais, a gente pega a pandemia, talvez, como uma grande evidência de que o discurso, né, de que o melhor caminho é ser chefe de si mesmo, né, o melhor caminho é o autoempreendedorismo, e percebe que a pandemia veio lançar uma luz nova sobre esse fenômeno. Eu tenho usado como exemplo nessas discussões um caso que me é muito caro, e a Lorena também, porque a gente frequenta para jogar tênis um clube aqui em São Paulo, que tem alguns empregados que devem receber 2 salários mínimos, não deve ser ir muito além disso, mas tem muitos prestadores de serviços que são autônomos, que, de uma certa maneira, negociam com os alunos os horários e os pagamentos para o trabalho que vão executar, que vão desempenhar, com autonomia, compartilham uma parte, pagam, acho que um aluguel ou uma comissão pela utilização das quadras naqueles horários, fazem isso em outros lugares e, de um modo geral, mantêm uma condição de vida muito superior ao dos empregados do clube. E se você perguntasse para eles antes da pandemia se eles preferiam ser empregados do clube ou ter esse regime autônomo, muitos diriam que prefeririam ter o regime autônomo. Aí vem a pandemia, fecha o clube, as academias onde eles trabalham, e de repente essas pessoas percebem que aquela pequena proteção que a relação de emprego ainda oferece, digo pequena quando comparada com a que era oferecida nos anos gloriosos do direito do trabalho, na época da estabilidade,
em outros momentos históricos do direito do trabalho. Mas que essa pequena proteção, que a gente poderia, de uma forma talvez simplória, mas só para contextualizar o debate, resumir, há uma garantia de pagamento até o 5º dia útil do mês seguinte, um pagamento certo. 2 períodos de descanso remunerado, DSR e as férias, um pagamento a mais no final do ano, uma poupança forçada que poderia, por exemplo, ser liberada para eles durante esse momento de uma certa inquietação. Todos percebem o quão importante é essa pequena proteção que ainda subsiste dentro da lógica do direito do trabalho. E a resposta provável desses trabalhadores para aquela pergunta se querem ou não ser empregados, muito possivelmente mudaria. Mas, além disso, eu acho que tem uma outra questão que a pandemia talvez nos evidencie em relação ao contexto do emprego, é que, do ponto de vista econômico, né, existe uma crise sanitária, mas do ponto de vista econômico, essa crise é uma crise de consumo. E, de repente, a equipe econômica ultraliberal, enfim, o liberal, o discípulo da Escola de Chicago que nós temos no Brasil, no auge da crise, adota políticas keynesianas, né, anticíclicas, para tentar injetar direito na economia, para evitar um colapso maior do que o que efetivamente aconteceu, que já foi absolutamente gigantesco, numa certa evidência também de que se você esfacela demais o sistema de proteção social, em algum momento essa conta volta. E voltou, para mim, muito claramente por meio dessas medidas. Como você veria, professor, o seu olhar, as lições que você tiraria dessa pandemia a partir, como uma oportunidade da gente refletir e lançar novas luzes no debate sobre a necessidade de proteção social, de extrair da experiência ruim e de fenômenos. Eu citei alguns poucos exemplos que foram os que a mim, em particular, saltaram aos olhos. Mas de todos os eventos e ruins que aconteceram nesse período de pandemia, a gente poderia tirar para lançar novas luzes no debate e mostrar que, na verdade, a pandemia, ao invés de evidenciar que o direito do trabalho só atrapalha, ela mostra o quão importante ele é e como o achatamento de um sistema de proteção social pode, ao final, trazer consequências econômicas muito sérias, inclusive para o próprio Estado, inclusive para quem adota políticas liberais, ultraliberais, e defende uma intervenção menor do Estado, mas no auge da crise tem que chamar o Estado para apagar o incêndio. Então, primeiro aspecto, assim, como eu tenho essa linha de pesquisa histórica, né, e eu tento sempre voltar o meu raciocínio a partir dos aprendizados históricos, eu percebo a pandemia, né, como um momento histórico em que os ensinamentos, né, as lições já vivenciadas anteriormente, né, demonstram, onde há a demonstração da pertinência dessas lições. De fato é isso, né? Não existem inovações desse ponto de vista das relações de trabalho, né, que a gente possa vislumbrar, ou que a gente deva vislumbrar, do ponto de vista específico da pandemia. Há, por certo, situações novas que nós vamos precisar equacionar, né? Mas há, antes disso, situações que já foram, digamos, se não resolvidas, já foram tratadas, né, pelas experiências históricas anteriores. Nós não podemos esquecer que o direito do trabalho, enquanto fenômeno, né, jurídico, político, social e econômico, é um fenômeno típico da maior crise vivenciada pelo capitalismo, que foram os momentos pós-Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, né? Então, o direito do trabalho, ele incide com muito mais razão na crise, no momento de crise.
Quando as pessoas falam assim, existe uma crise econômica, vamos retirar direitos, trabalhadores, entendeu nada, né? Porque são os direitos sociais, os direitos trabalhistas, a rede de proteção social, é, foram criados para tentar salvar a humanidade ali naquele momento histórico de aprofundamento da crise, né? Então, o, quando você pergunta, é preciso alguma rede de proteção social, criar alguma coisa, ou vislumbrar alguma proteção para entregadores, para motoristas de Uber. Nós estamos falando que não é que é preciso criar alguma coisa, essa coisa já está criada, né? Já está criada e já foi pensada. E foi pensada com essa necessidade de devolver à classe trabalhadora, né, uma parcela considerável do seu trabalho, na perspectiva na rede de proteção social, para eliminar doenças profissionais, para favorecimento da, da melhoria da condição social dos trabalhadores, para favorecimento, inclusive, né, do produto, da racionalidade econômica. Tudo isso foi estabelecido, né, e é por isso que quem não, quem não presta, quem não trabalha para si mesmo, quem não trabalha, que não vende a sua força de trabalho no mercado diretamente, quem não detém os meios de produção, né? Quem precisa, para sobreviver, de vender a sua força de trabalho para o empreendimento alheio, né? Ou seja, o trabalhador e a trabalhadora, aquelas pessoas que integram a classe trabalhadora e que se relacionam com o capital, né? Nessa venda da força de trabalho, essa relação que se estabelece se convencionou chamar de relação de emprego, né? Sendo uma relação de emprego que se forma. E aí tem que ir lá ler o Mário de la Cueva, né? Ler os autores clássicos para explicar que a relação de emprego é uma relação de ordem pública que se estabelece nestas relações de trabalho para promover os efeitos jurídicos sociais necessários que precisam existir para que essa sociedade não seja autofágica, né? Então, é limitação da jornada de trabalho para favorecimento de mais pessoas integrarem ao mercado de trabalho, limitação da jornada de trabalho para impedir os acidentes de trabalho, e dar salário mínimo para impedir a concorrência por meio do salário entre os próprios trabalhadores. Ou seja, é uma rede de proteção social, digamos assim, que não existe para sacanear o empregador, né? Mas para favorecer a um modelo de sociedade que se move pelo trabalho e pela venda da força de trabalho, né? Que não é uma sociedade socialista, porque se fosse socialista, isso tudo não teria sentido, todo mundo seria proprietário de tudo, a riqueza seria igualmente produzida, mas não, é o capitalismo. Então, existe meios de produção nas mãos de poucas pessoas, uma grande quantidade de pessoas vendendo força de trabalho para sobreviver, e essa relação desigual, né, não pode se desenvolver livremente, porque essa relação desigual desenvolvida livremente é autofágica, né? A sociedade se desfacela, e como já se demonstrou pela experiência histórica do século XIX, que conduziu à Primeira Guerra Mundial. Foi isso, não foi outra coisa. Então, há um aprendizado que precisa ter nisso, que digamos, que foi dado, que, portanto, se incorporou à ordem jurídica, às constituições dos diversos países, na fixação do Estado social. Então, quando você tem trabalhadores, como são os entregadores, como são os motoristas de Uber, como são os bancários, como são os metroviários, como são todos os trabalhadores, né, portuários, enfim, a rede de proteção social se aplica a todos eles, obrigatoriamente, e se aplica independente deles quererem ou não, né?
porque há imposto de renda sobre isso, há contribuição para a Seguridade Social, há contribuição para a saúde pública, ou seja, como que paga o SUS? Né? Por meio do fundo social que se extrai da riqueza socialmente produzida, né? Por meio dos direitos sociais. Há uma impositividade na atuação do Estado para gerir esse fundo público, nessa perspectiva coletiva. Né? Então, não tem que discutir se os empregadores são empregados ou não e eles precisam de criar alguma rede de proteção social. Não, já existe, é relação de emprego. Né? Eles não trabalham para si próprios, eles não detêm os meios de produção, eles vendem força de trabalho para as empresas de aplicativo. Acabou. Né? Então, consequentemente, eles têm direito à limitação da jornada de trabalho, não só eles têm direito a isso, a questão é que a sociedade toda tem o direito que eles tenham esse direito, porque interessa a todo mundo, né? Que eles não se matem no trabalho, né? Interessa a todo mundo que a gente tenha uma sociedade saudável, né? Que a gente não veja as pessoas morrendo de tanto trabalhar, porque isso não engrandece a visão de mundo de ninguém, né? Então, o que é preciso é aplicar a rede de proteção social e a Constituição que foram já criadas para essa finalidade específica, não só para essa, para todas as formas de venda de força de trabalho. Então, não tem inovação nesse caso. Né? O que tem é que a gente não aprendeu a lição devidamente, a gente fragilizou o direito do trabalho, fragilizou o nosso raciocínio em termos do que é um direito do trabalho na lógica de Estado social, de direito social. As lições do Cesarino Júnior, né, por exemplo, lá na década de 50, foram esquecidas, né, e passaram a valer lições, digamos, entre aspas, né, neoliberais do direito do trabalho da década de 90, em que o trabalhador aparece como senhor de si mesmo, né? Contratos individuais, essa coisa toda, recriaram um direito de trabalho mal criado, digamos assim, e aí nós temos dificuldade de aprender que os trabalhadores por aprendiz são empregados, simples assim, né? E que esses dilemas todos que eles vivenciam é, é fruto da nossa fragilidade de reconhecer juridicamente isso, o que facilmente reconheceria se estivéssemos lá no momento histórico, com Mozart, Vitor Russomano, Evaristo de Moraes Filho, ou seja, com Cesarino Júnior, com pessoas, né, discutindo um direito do trabalho em outro nível, né, em outro patamar, digamos assim. Então, Mas não tem lição. A lição a aprender com a pandemia é que não existe nada de novo debaixo do sol. Né? O que existe são formas de exploração do trabalho que a gente deixou de perceber como formas de exploração do trabalho e acha que é coisa nova. Não tem nada de novo. Né? A plataforma é só um meio da exploração do trabalho. Ninguém presta serviços para o app. Ninguém presta serviços para o aplicativo. Existe uma empresa, né? Esta empresa vende no mercado o quê? O resultado do trabalho dessas pessoas. É claramente isso. Né? Então, não tem dificuldades. As nossas dificuldades são mais de percepção de mundo, né, do que dificuldades ditadas pela tecnologia. Né? E não podemos esquecer que o direito ao trabalho é fruto da Revolução Industrial, e a Revolução Industrial foi a maior evolução tecnológica na história da humanidade. Então, a tecnologia não é empecilho à aplicação do direito ao trabalho. A tecnologia faz parte da vida do direito ao trabalho. O direito ao trabalho vivenciou, inclusive, a segunda Revolução Industrial, né? a revolução da robótica. Espera aí, só um pouquinho. Então, quando eu vejo alguém dizendo das dificuldades de aplicação do direito ao trabalho no novo mundo tecnológico, na verdade, é as dificuldades que essa pessoa tem de saber o que é o direito ao trabalho. Né? As dificuldades são mais técnicas, jurídicas dela, do que da situação propriamente dita. Né? É como dizia muito tempo atrás um jurista processualista, que quando alguém se coloca diante de uma situação no processo e considera que a norma processual
está contra a efetividade do processo, que a primeira coisa que ele tem que pensar é da deficiência dele próprio de entender o processo, né? De entender a norma processual, porque o processo não pode ser um antídoto de si mesmo, né? E a Mas, mesma coisa professor, no direito do trabalho. me permita só fazer uma observação. Quando eu falei em relação à necessidade de proteção do trabalhador em aplicativo, não foi necessariamente com a ideia de criação de uma terceira via ou de uma outra Uhum. alternativa de proteção. Muito Não, pelo contrário, eu entendi. eu tenho defendido o contrário. Eu estou dizendo que reforça a necessidade de aplicação da proteção Não, trabalhista, não eu necessariamente entendi. a criação de uma terceira via. Pelo contrário, eu tenho um receio enorme com qualquer possibilidade de terceira via, inclusive por um testemunho que eu tenho a dar de uma situação que eu presenciei, que para mim particularmente foi muito marcante, quando eu vi o professor que se celebrizou lançando essa ideia, se arrepender da ideia que o celebrizou num debate público, né, na universidade dele, né, aliás, não na universidade dele, no instituto que ele presidia e construiu, ele deixar muito claro lá que ele se ressentia da ideia que o celebrizou, porque quando ele lançou a ideia, o que ele queria era aumentar o espectro de proteção. Ele queria que pessoas que eram autônomas passassem a desfrutar de um pouco mais de proteção, de algum tipo de proteção. Mas, na verdade, desvirtuaram a ideia dele para tirar um pouco de proteção das pessoas que estavam integralmente protegidas. Ou seja, de que naquela ideia de uma terceira via que deveria proteger mais quem estava desprotegido, na manipulação natural das afirmações das ideias, usaram a ideia que ele havia levantado com boas intenções para fazer o movimento contrário, né? Então, assim, eu tenho um grande receio de qualquer solução que pareça terceira via em qualquer situação. Eu falei mesmo, na verdade, mais no sentido de que a pandemia evidencia que essas pessoas são vulneráveis. E essa proteção que elas precisam não é construir uma outra. Uhum. É você reconhecer essa vulnerabilidade. Foi mais nesse sentido. Talvez eu tenha conseguido me expressar Não, bem. eu entendi. Aproveitei a pergunta para enfrentar a questão também desse ponto de vista, né, de uma dessa visualização que se tem da criação de uma norma de proteção jurídica específica, restrita para esses, porque eles são tão vulneráveis, né, como tantos outros trabalhadores, né, que E acho que estariam em situação parecida com a deles, não houvesse a aplicação do direito do trabalho. Agora, o que eu não entendo é como não se reconhece a identidade de situações para fins da aplicação do direito do trabalho também para esses trabalhadores e trabalhadoras, né? E essas criações mirabolantes, né? Porque tá tudo bem que tem boa fé e tem boas intenções, mas a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas boas intenções, a gente tem que ter fundamentos, né? E pelos fundamentos históricos, né? E eu assisti, não a esse evento, mas assisti essa história, né? Da parasubordinação, e eu desde sempre fui contra, né? Porque eu recordo das aulas. o direito do trabalho sempre passou por essa discussão, não é de hoje, né? E a discussão do direito do trabalho foi sempre no sentido do movimento expansivo de abarcar mais trabalhadores na rede de proteção social, mas sem quebrar a sua espinha dorsal, né? Porque se você quebra a espinha dorsal do direito do trabalho, que é a relação de emprego, e cria uma sub-relação de emprego, digamos assim, né? Um sub, uma categoria diferente, a, a, a tendência natural e evidente, né, é que haverá uma transposição de quem está na relação de emprego formal para a relação sub, né, categorial. Né? Porque é lógico, é o capital que determina se ele tem a possibilidade de contratar por X ou meio X, ele vai no meio X. Né? Então, isso sempre era previsto que ia acontecer, né?
E agora, infelizmente, tem gente retomando em algumas medidas essa discussão. E é interessante perceber que as próprias empresas de aplicativos defendem, né? Defendem que seja esse, essa subcategoria, né, para a proteção desses trabalhadores. Porque sabe que é uma vantajosa, né, uma vantagem econômica para elas, né? E não há possibilidade concreta da gente pensar em empregado e meio empregado, né? Ou é relação de emprego, ou é trabalho autônomo liberal. Mas autônomo liberal é para muito poucos, né? Não é para quem vende força de trabalho, né? Enfim. Professor, numa fala sua anterior, eu gostei muito quando você fez uma ligação entre a importância, inclusive econômica, do direito do trabalho como fomento do consumo, né, como distribuição de renda, como fomento do consumo. E esse é um ponto que eu acho que sempre que a gente volta a esses discursos ultra liberais, enfim, extremamente desregulamentadores ou flexibilizadores, o grande engano, normalmente, é esquecer que se você empobrece o trabalhador, quem sofre não é só ele exclusivamente, né? O impacto vem para a economia como um todo, né? E foi dentro dessa perspectiva também que eu compartilhei aquela reflexão sobre as lições que a gente poderia tirar dessa pandemia, no sentido de reconhecer que a gente viveu uma crise de consumo. E numa crise de consumo, você não tem como imaginar que a solução dela, ou qualquer retomada que possa existir depois, seja diminuindo o consumo e empobrecendo a maioria dos consumidores do país, que ainda são os trabalhadores, enfim, e, a meu ver, sempre serão os trabalhadores. Mas, professor, eu sei que eu tomei demais o seu tempo aí, eu queria agradecer imensamente a sua gentileza de participar conosco, por nesse enriquecedor debate, compartilhar as suas ideias, falar um pouco da importância desse resgate histórico do direito do trabalho, enfim, fazer um merecido enaltecimento à evolução da doutrina do direito do trabalho. Aliás, eu faria uma complementação também em relação a esse ponto, né, mesmo com todas as notícias ruins, né, vindo da perspectiva do mercado da profissão, redução do número de ações, ou seja, cada vez menos renda para advogados, enfim, que atuem nessa área, cada vez menos perspectiva de vagas no serviço público para quem vai trabalhar nessa área. A procura pelos cursos de capacitação, de pós-graduação, em especial de mestrado e doutorado em direito do trabalho, ela não foi reduzida, né, por essas reformas todas. Muito pelo contrário, né, talvez até o fascínio pela disciplina, né, a inquietação que é própria e que leva a pessoa a escolher essa disciplina, talvez ela tenha, na verdade, aumentado do que propriamente diminuído. Eu costumo dizer para os meus alunos de graduação que, normalmente, o que leva alguém a escolher o direito do trabalho e não outro ramo do direito não é a perspectiva de uma vida confortável ou de uma renda gigantesca, mas é a sua capacidade de se indignar, é a sua capacidade de se incomodar ao ver determinadas situações, a sua capacidade de se incomodar ao estar, por exemplo, no restaurante e ver um garçom sendo destratado, ou ver alguém destratar o seu subordinado. Enfim, eu poderia citar inúmeros exemplos aqui, mas a capacidade de se indignação, de se indignar com as desigualdades do mundo, normalmente é o que leva a escolher essa disciplina. E o exemplo, né, acho que a maior evidência que a gente tem de que a doutrina do direito do trabalho ela não teve nenhum retrocesso, né, a despeito do que tem acontecido na legislação, é perceber que o interesse pela disciplina, por continuar, por perpetuar esses estudos iniciados lá atrás, por tanta gente boa que você mencionou aqui, ela subsiste, né, e permanece. Mas eu queria lhe passar a palavra, professor, já com meu agradecimento a você e a todos os nossos espectadores, a quem quer que assista esse enriquecedor bate-papo, mas passar-lhe a palavra para as suas considerações finais, para uma mensagem final para o nosso público. Bom, eu agradeço muitíssimo, né?
E veja, e complementando a sua análise final, mesmo a advocacia trabalhista é uma das advocacias, digamos, mais relevantes e mais numerosas, né, que nós temos na realidade atual, de algum tempo para cá. Porque o que se percebe cada vez mais, né, é a centralidade do trabalho. No fundo é isso, né? Quando, na década de 90, quiseram difundir a ideia de que o trabalho acabou, né? E muita gente caiu nessa, né? O que se consegue ver desde, sobretudo nos últimos anos, é que o trabalho é central, né? As pessoas que trabalham e prestam serviços são fundamentais à, à sociedade como um todo e, portanto, a relação jurídica e o instrumento jurídico que lida com esse fenômeno social é extremamente rico e potencial, tanto que não sai da mídia, né? Há alguns anos só se fala em relações de trabalho no Brasil e não se fala em outra coisa, senão desemprego, emprego, empregabilidade, normas de proteção, ou seja, é o que as pessoas hoje discutem, né? E sabem como ninguém. Mas, por fim, eu queria deixar uma mensagem, talvez, não sei se, digamos assim, como mensagem, deixar uma reflexão, né? De que, embora existam todos esses aspectos econômicos do direito do trabalho, dos direitos sociais, e que, por certo, nós estejamos talvez falando mais de um direito que seja moldado para regular um sistema econômico, né? Ao mesmo tempo que não deixa de proteger e de ampliar os horizontes da classe trabalhadora, nós nunca devemos, a mim me parece, né, justificar, não que você tenha feito isso, você não fez, já deixando claro, né, mas que alguém venha a fazer, né, justificar a pertinência do direito do trabalho por ser ele um, um mecanismo de melhoria da economia, né? De ser ele um fator de favorecimento, por exemplo, ao consumo. Porque esvazia demais, né? Não só o conteúdo e as potencialidades que se dá a essa disciplina. Porque, no fundo, levando adiante essa perspectiva, haverá sempre o debate se a aplicação concreta está melhorando ou não a economia, né? Se está melhorando ou não a efetividade, a empregabilidade, e aí a efetividade, ou melhor dizendo, a legitimidade desse regramento estaria posta em discussão a partir da produção dos seus efeitos econômicos em concreto, né? E o que eu quero dizer é, não, né? O direito ao trabalho visa a melhoria da condição social da classe trabalhadora, visa a nossa visualização de como ampliar a nossa compreensão da condição humana, o que são seres humanos, como um todo, né? Quais são os seus direitos fundamentais, as suas liberdades, o seu direito à vida, o seu direito ao lazer, o seu direito ao pensamento, ou seja, as potencialidades humanas, o que nós somos desafiados constantemente a pensar o que é a condição humana e como forjar uma sociedade que possa, digamos, abarcar seres humanos cada vez mais evoluídos, né? Seres humanos não racistas, né? Seres humanos antirracistas, seres humanos não fascistas, seres humanos antifascistas, seres humanos democráticos, seres humanos, digamos, que visam
a igualdade concreta nas relações sociais e humanas, seres humanos não machistas, antimachistas, ou seja, seres humanos não preconceituosos, enfim, seres humanos, condições humanas, né? E dentro disso, o direito do trabalho tem um papel fundamental, né? Porque ele sobrepõe a racionalidade humana sobre a racionalidade econômica, né? Então, é esse dado essencial nessa relação social primária, né, que é a relação capital e trabalho, é que nós não podemos errar, porque se a gente erra do ponto de vista valorativo, aqui nós vamos errando em todos os outros meandros. E a consequência é uma sociedade pior, com seres humanos piores, com uma condição, com uma valoração da condição humana piorada. Então, o que eu quero dizer com isso é, se ao final das contas, né, nós falamos, nossa, mas a aplicação de um direito de trabalho, com essas regras de proteção, com essa visualização tão grande da importância dos trabalhadores e das trabalhadoras, afeta a economia não dá conta desses direitos, então o que está errado é a economia. O que está errado é um modelo de sociedade que não abarca esses direitos. Então, no final das contas, o que nós precisamos é a essencialidade dos direitos humanos, a essencialidade dos direitos sociais, a essencialidade da igualdade projetada pelos direitos trabalhistas e buscar, a partir disso, essa valoração que esteja na base de tudo e que não corrompe, e que não, digamos, não cede a nenhuma racionalidade que seja puramente matemática e econômica, porque se essa racionalidade econômica for contrária à efetivação desses princípios, é essa racionalidade econômica que tem que dar espaço. Ou seja, aqui nós vamos adiante, então. Porque quando eles... Tem gente que diz abertamente, não há condições de preservar limitação da jornada de trabalho de 8 horas para todos os trabalhadores, porque senão a economia vai à falência. Mas se a economia não consegue suportar isso, então este modelo social deu errado. Então é outro modelo social que a gente tem que pensar. O que a gente não pode é raciocinar do ponto de vista do retrocesso da condição humana. Então é muito perigoso a gente tentar legitimar o direito do trabalho pela racionalidade econômica, porque o que o direito do trabalho faz é impulsionar, né, a sociedade para frente. E essa, então, é a minha perspectiva e que eu queria deixar isso aqui como reflexão, né? Como nós estamos deixando de cumprir esse desafio, né? O desafio de nos projetarmos para frente enquanto seres humanos, enquanto sociedade, pautados sempre por uma lógica do mal menor, pautados sempre por uma lógica econômica reducionista, pautados sempre pelas limitações, né, dadas da possibilidade do concreto. Nós temos que empurrar este concreto adiante, porque se nós fizermos, e não tendo feito isso, o resultado está aí, né? São milhões de pessoas miseráveis, são milhões de pessoas em péssimas condições de vida, ou seja, o resultado é péssimo. Então, o resultado não é defensável. Se esse resultado não é defensável, a gente tem que empurrar a nossa racionalidade em outros caminhos. Um caminho que seja diferente desse, que nos trouxe até aqui. Porque que é um caminho, ou uma realidade que não é nada nem normal, né? E, e muito longe de ser sequer razoável. É isso.